Olá família, belezinha com vocês? Nesse vídeo vamos reagir aí a mais uma fala de ninguém menos André Valadão. Todo mundo tem visto aí a polêmica que está em torno da sua família e a questão judicial sobre a herança dos Valadões. Este é mais um daqueles vídeos do manto do rei do Ted Jeová na tora sem edição. Põe na tela BBT. Mais um conteúdo do canal Cristão Também Pensa, que nós vamos aqui reagir. Todos os créditos a ele aí pela edição. Vamos lá. Na Lagoinha Orlando Church, o pastor André Valadão, que até o momento não se pronunciou acerca do processo contra a Lagoinha Niterói, pastoreada por Felipe e Mariana Valadão, neste domingo trouxe uma pregação com o tema Seu silêncio fala mais alto. Seu silêncio às vezes grita. O seu silêncio, ele é um aspecto claro de um reflexo de convicção daquilo que Deus te chamou. Uma observação aqui que eu preciso fazer. Eu, embora não concorde com tudo o que o André Valadão fala, e também teologicamente falando, eu tenho muitas discordâncias, mas eu sei que muita gente está cobrando ele só porque ele é apoiador de Jair Messias Bolsonaro, só por conta disso. E diga-se de passagem que as pessoas que apoiam ele e falam muito mal porque ele criticou o dólar e as pessoas dos Estados Unidos que estavam mandando dinheiro para o Brasil, os mesmos nunca vão reclamar, por exemplo, daquele canal que é parceiro deles, que falou algumas coisas horrendas, como por exemplo, o camarada do canal falou que o que vem da África é maldito. O camarada falou isso. E também o mesmo camarada falou que pastora merece levar tapa na cara. Eu não vejo os mesmos criticando essa postura. Inclusive, os mesmos, se você for questionar, peraí, e a água lá do Nordeste? Eu não sou nordestino, mas eu me sinto nordestino porque fui criado com nordestinos e meus pais são nordestinos. Então, eu me orgulho muito da minha descendência, da minha genealogia nordestina. Eu me orgulho muito. Só que se você for perguntar para essa galera, peraí, por que vocês não falam da água do Rio São Francisco, que a transposição o Lula mandou fechar, o dinheiro dos caminhões-pipa em alguns lugares do Nordeste, que não vai ter esse mês e o povo vai ficar sem água? Por que vocês não falam disso? Ou então do seu vassalo querido de estimação, que afirma tais coisas de pessoas da África e de pastora? Eu não vejo. Agora, do André Valadão, eles falam. Se você for no perfil deles e fazer uma pergunta, eles vão ficar, ó, calados, nunca vão te responder uma linha. Agora, questionar o André Valadão, tá todo mundo aí. Não é, senhor comunista gospel? É, o comunista gospel e os seus vassalos de plantão. Nunca pergunte para eles aí quem que é o amiguinho deles que falou tais coisas. Nunca pergunte, tá bom? Nem ele e nem os seus vassalos vão te responder isso. Você precisa entender que quem te justifica em tudo na sua vida é Deus. Você precisa entender que aquele que te chamou, aquele que derrama uma unção sobre a sua vida, ele te escolhe, ele te capacita, ele tem um propósito, e você não precisa interferir no propósito de Deus. Você precisa aquietar o teu coração e saber que aquele que te chamou, aquele que te escolheu, aquele que tem um plano na tua vida, é ele quem fala, é ele quem tem a palavra final. Alguém já me ajuda a pregar aqui? Fala amém comigo. O seu silêncio vai sempre falar mais alto. O silêncio de Jesus com Pilatos foi diferente da conversa de Jesus com Deus, porque ele fala com quem importa e se cala com quem não é importante. Você precisa falar com quem é importante para você. Quem não é? No Getsemane, Jesus passou horas em oração com Deus, e falando com Deus, e conversando com Deus, e abrindo o coração com Deus, e falando com Deus, e falando com aquele que tinha um propósito na vida dele, tinha um plano para a vida dele. Você fala com aquele que te chama, você fala com aquele que coloca sobre você uma visão e um propósito, e com aqueles que não têm a visão e não têm um propósito, você se cala. Muitos de nós temos colocado e falado para pessoas que não tem nada a ver com a nossa vida aquilo que não importa para elas. O Criador de todas as coisas, diante de uma criatura que era Pilatos. Imagina, bastava uma palavra de Jesus, ele derrubava Pilatos. Bastava uma palavra de Jesus e milícias de anjos derrubavam todo aquele governo, todo aquele exército. Bastava uma palavra de Jesus
Mas ele não estava lá para falar o que ele queria, ele não estava lá para falar de si mesmo, ele estava lá quieto para que se cumprisse aquilo que Deus tinha, o propósito que Deus tinha. Jesus podia abrir a boca e dizer: eu sou o Criador de todas as coisas, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, eu sou o Messias, eu sou o Redentor, eu sou o Libertador, eu sou aquele que vive eternamente. Ele podia falar tantas coisas e Pilatos cair no chão, mas ele se cala. Lagoinha, nós ficamos em silêncio. Nós simplesmente fluímos aquilo que é o propósito de Deus. Nós simplesmente queremos viver como uma igreja, uma família. Quem está pegando essa palavra aqui comigo? E manifestar a vontade de Deus. Se a gente perder a direção do nosso propósito, a gente perde tudo. Se a gente perder a direção da visão e da clareza que Deus coloca no nosso coração, como casa, como família que somos, a gente perde tudo. Se Jesus perdesse a direção, por isso quantas vezes ele ia orar, ele ia buscar do Pai, ele ia silenciar e ter calma para ouvir o que o Pai tinha para dizer. Quem está pegando essa palavra comigo? Salmo 39, verso 1. Coloquei uma mordaça na minha boca, enquanto os ímpios estavam na minha presença. Seu silêncio fala mais alto, porque o seu silêncio te evita de pecar. O salmista, ele vai dizendo: diante dos ímpios, ele tinha tantas justificativas próprias, ele tinha tantas defesas, mas ele falou: eu precisei colocar uma mordaça na minha boca, para que eu não me tornasse como os ímpios. Meu querido, se preciso for amar uma cinta nas tuas mãos, amar uma cinta na sua boca, nas suas mãos. Deus é Deus, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. O seu silêncio fala mais alto, fluindo, cumprindo, realizando aquilo que é propósito. Permanecer o silêncio vai evitar que saiam palavras que são precipitadas. O silêncio é, sem dúvida, teologicamente, nos maiores exemplos de maturidade na fé. O ápice de Jesus não foi só andar sobre as águas e multiplicar pães e peixes. O ápice do ministério de Jesus não foi os sermões lindos que ele pregou no Monte das Oliveiras. Foi estar diante de acusações que ele não tinha nada em relação àquilo. Ele se manteve calado, quieto. Meus queridos, Deus não é Deus de exceção. Olhem nos meus olhos. Deus não é Deus de exceção. Quando Deus te dá um propósito, uma visão, você tem que ser fiel a essa visão e a esse propósito. Imagine você chegar no céu e Deus fala assim: ó, gente, esse aqui eu deixei entrar porque eu tinha um acordo com ele, então eu vou deixar ele vir porque é diferente. Esse aqui é diferente. No reino de Deus não existe isso, não. Não, esse aqui eu deixei cometer alguns pecados porque ele é muito especial para mim, então eu tenho alguma, é diferente. Você não é crente. Aquilo que você tolera, você vai sofrer com aquilo pro resto da sua vida. Aquilo que você dá brecha, você vai sofrer as consequências daquilo pro resto da tua vida. Jesus deixou claro: se alguém quiser me seguir, vai ter que tomar sua cruz e me seguir. Todos iguais, todos tomarem sua cruz. Quem está pegando essa palavra comigo? Todos caminharem debaixo daquilo que eu estou falando e acabou. Tem que caminhar comigo. Você não pode sucumbir à opinião de pessoas. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu os dedos nos teclados. Uma observação aqui que eu não posso deixar de citar. Apesar de eu já ter falado em muitos vídeos que eu discordo teologicamente do André Valadão, uma coisa aqui que, assim, eu vejo que entre os seus irmãos, ele é o que se destaca. E essa questão dos irmãos não saber lidar com isso, pelo amor de Deus. Complicado. Estão brigando pelo osso. Uma herança religiosa. Só no Brasil que existe isso. Herança religiosa. O seu propósito vai doer, mas você não pode quebrar o seu propósito. O seu comprometimento, a sua seriedade, a sua direção que Deus tem para a tua vida, Deus vai cobrar de você. Não conceda na tua vida exceções, brechas, legalidades. Mesmo que você seja massacrado por isso, Deus não vai perguntar para você um dia das suas exceções. Vai perguntar: você fez o que eu te falei? Você obedeceu o que eu falei para você fazer? Você foi fiel naquilo que eu falei para você fazer? Jesus, apanhando, sofrendo, atacado, permaneceu calado, 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 porque ele tinha um propósito maior do que justificar a si mesmo. Você tem um propósito maior do que querer convencer as pessoas de qualquer coisa. Você tem um propósito em Deus, e ele precisa ser cumprido. Deus nos dá estratégia de como nós vivemos no silêncio. Fala para quem está ao teu lado: Deus tem estratégia para você. Eu amo que o apóstolo Paulo revela claramente que para as pessoas você está em silêncio,
Mas no espírito você está cheio, canta labadoia, canta lamaceira, canta labadadamaceira, canta lamadadamaciba. Tem algum pentecostal agora comigo aqui? Quero ver o fogo dessa igreja. Para muita gente está parecendo que você está calado, mas aqui dentro, meu irmão, você está com espada de fogo, você está com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o cinto da verdade, com o evangelho da paz calçado com ele, com a espada do espírito. Amém? Posso ouvir um amém aqui? Com o escudo da fé. E no teu espírito você está lá, cheia, eu sei o Deus querido. Eu sei que ele é poderoso, a tua boca do lado de fora da fechada, mas do lado de dentro tem o espírito de Deus falando com você. Essa é a direção de Deus para a nossa vida. Parece que tem um silêncio do lado de fora, e tem, mas do lado de dentro há um brado de vitória gritando dentro de você. Bom, tá aí o vídeo, e se você também quer ver o outro vídeo que eu citei sobre a polêmica que eu falo para vocês perguntarem lá pro Comunista Gospel, eu vou deixar o card aqui para você acompanhar. E aqui os meus últimos 2 vídeos, onde eu falo sobre a mãe, aliás, a Flor de Lis, e a mulher que ficou grávida do próprio sobrinho de 15 anos. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui!